segundo! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo, estou eu aqui de novo, professor João Pedro, para comentar, para continuar o nosso tema, o nosso assunto dos esportes, Lembrando que já a partir da semana passada nós tínhamos mudado o nosso tema, Nosso tema não era mais brincadeiras, nós começamos a falar sobre esportes e estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso tema do esporte. E aí, como eu tinha conversado com vocês, como eu tinha prometido com vocês, para vocês, na verdade, nessa aula nós íamos nos preocupar um pouquinho com uma questão, que era definir o esporte. Então, só para a gente começar a conversar, para a gente começar a se entender. Então, por quê? Porque eu posso falar de esporte, mas pode ter alguém que não saiba muito bem o que é o esporte. Será que todo mundo consegue definir o que é esporte? Não é uma coisa tão fácil assim. Quer ver? Vem comigo. Olha só, nós temos aqui, e eu trouxe para vocês 3 pontos importantes para nós começarmos a tentar entender o que é esporte, tá? E aí eu vou falar cada um para vocês e vou explicar cada um rapidinho para vocês. Veja só, o primeiro, o esporte, ele é uma atividade específica. Professor, o que quer dizer específico? Específico é quando acontece em algum lugar que não acontece em outro, entende? Quando nós nos relacionamos de uma maneira que nós não nos relacionamos em outro lugar. Quando nós fazemos coisas que nós só fazemos ali e não em outro lugar. Tá entendendo? Então, quando nós falamos sobre esporte, as pessoas se reúnem, para fazer alguma coisa ali que elas não fazem em outros lugares, pelo menos não daquela maneira. Olha só, já começamos a entrar na nossa definição de esporte, hein? Se liga! A segunda é que o esporte, ele depende do local, O que é o local? O local é o lugar, o ambiente, Então, o esporte, ele depende disso. O esporte, ele não pode acontecer em qualquer lugar. Então, veja só, é uma atividade específica, onde acontecem coisas que só acontecem ali, Onde nós nos relacionamos de uma maneira que nós só nos relacionamos ali, quando praticamos alguma coisa que nós só praticamos ali, em um espaço que é possível para isso, um espaço que é pensado para isso, um espaço que é adaptado para isso. E aí, por isso que depende do local, Será que o esporte ele pode acontecer em qualquer lugar, de qualquer maneira? Nós estamos vendo que talvez não, Talvez precisamos de espaços, precisamos de um ambiente, E aí a gente começa a entender e já começa a se aprofundar um pouquinho mais nessa ideia de esporte, tá? E aí, trazendo então um terceiro ponto para nós pensarmos o esporte, veja só, depende de quem pratica, Ou seja, o que ele tá querendo, o que eu estou querendo dizer aqui? Não é que depende porque o esporte é para um e não é para o outro. Não, mas depende de quem está fazendo o esporte. Depende de quem está jogando. Depende de quem está ali fazendo uma atividade específica. Depende de quem está nesse local específico, nesse lugar específico. Por quê? Porque mesmo que nós tenhamos tudo isso, se uma pessoa ela não entende que ela está numa atividade esportiva, talvez isso não possa ser considerado esporte. E aí eu vou dar um exemplo para você. Você pode estar num campo de futebol, mas se você só estiver ali com os seus amigos, batendo uma bola para um lado, para o outro, será que isso é esporte? Você está numa atividade específica, que é o futebol, fazendo isso num local específico, num lugar, por exemplo, que é o campo de futebol, que é um lugar para o futebol, mas pode não estar jogando futebol. Quando os jogadores ou as jogadoras estão se aquecendo, Que eles jogam a bola para um lado, jogam a bola para o outro, dão uma corridinha aqui, uma corridinha ali, aquilo ali já é o jogo, já é o esporte? Envolve o esporte, mas não é o esporte. Por quê? Porque eles não estão jogando, eles não estão competindo, E aí, eu quero que vocês pensem um pouquinho então sobre esses 3 pontos sobre o esporte que eu trouxe para vocês. Então, uma atividade específica que depende de um lugar para acontecer e que também depende daqueles que estão jogando, ou daquelas que estão jogando,
entender que estão dentro de uma prática esportiva, que estão competindo, que estão jogando para isso, tá certo? Então esses são 3 pontos importantes para nós começarmos a nossa conversa sobre a definição de esporte. Ah, professor, é um pouco complicado até a gente conseguir lembrar de tudo isso. Não tem problema, você pode assistir o vídeo de novo, né? Mas nós também vamos conversar sobre isso durante o nosso tema. Então agora, como atividade, nós não teremos atividades no fórum essa semana, tá certo? No Conexão Digital. Mas a atividade de vocês vai envolver que vocês pensem sobre isso. E aí eu quero que vocês reflitam, né? Eu trouxe o exemplo para vocês, por exemplo, do futebol. Mas será que são só jogos que nós podemos entender como esporte? Será que é só o futebol? Será que é só o basquete? Será que é só algum outro jogo que eu consigo ver na televisão ou que eu vejo acontecer em algum lugar, né? Ou será que existem outras maneiras de estar envolvido numa prática esportiva, né? Nós vimos um vídeo anteriormente com algumas imagens, que aquilo eu chamei de esporte. E aí, será que só tinham jogos lá? É isso que eu quero que vocês pensem. Será que o esporte ele está só ligado ao jogo ou o esporte ele pode acontecer de outras maneiras também, tá bom? Então, ó, vamos pensar nisso daí, que na próxima aula, quando nós formos fazer uma roda de conversa, nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Nós vamos debater um pouco sobre isso e aí eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês, tá bom? Então vai lá, ó, pensando nisso aqui, agora vamos refletir sobre essa pergunta que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, segundo, aquele abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!